Olá você, meu nome é Anderson Veiga e esse é o Em Comum Podcast. Aqui nós vamos falar sobre vários assuntos, mas o tema central é a família. É aquilo que eu, você e todos nós temos em comum. Hoje o meu primeiro convidado, e também vai ser o nosso co-host aqui, é um ilustrador, músico, cantor, escritor e mais um monte de coisa. Edmar Chaves, o pai da Carol, da Karine e também pai da turminha Pequenos Atos, né? Isso aí, isso aí. É um prazer estar aqui no podcast, né? Uma missão aí que a gente está encarando, né, para falar de muitos assuntos aí que muita gente vai se ver, né? Cada um tem sua história, né, para contar. E eu acredito que a minha história também pode contribuir, né, para as crianças que gostam do meu trabalho, pode se identificar com a história, né? Toda criança gosta um pouquinho de arte, tem alguma veia artística ali pulsando, né? Ou por música, ou por desenho, né? Cantar, instrumentos, enfim. Acho que a gente tem muito para contribuir aí nesse Essa é uma podcast. oportunidade das pessoas conhecerem o Edmar Chaves, né? Isso aí, Não o isso aí. personagem tio Tio Edmar. Edmar, é Então, verdade. conhecer ali os bastidores da turminha Pequenos Atos, como funciona, como nasceu a Como tudo turminha Pequenos Atos, como começou. tudo começou. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é, Edmar, de tudo que a gente hoje tem de Pequenos Atos, vídeo, personagem vivo, desenho, qual é a sua participação direta? Aquilo que você faz direto, só para o público ter uma noção daquilo que você coloca a mão na massa e você fez. O que eu fiz? Vamos começar aqui, né? Com os desenhos, claro, eu crio os desenhos, mas acho que é uma marca principal, né? Um pouquinho. Se as pessoas verem lá os personagens, observar os personagens, pode perceber alguns jeitos, algum dos personagens, né? Que em alguns momentos eu também vesti, né? Mas acho que a marca principal é a voz do Biel, né? A voz do Biel. A voz do Os próprias cabeças, né, dos bonecos, você que fabricou. Sim, Né? sim, foi. Totalmente artesanal, né? Sim, sim, foi um desafio, né? A gente começou com uns cabeções bem gigantescos, né? Parecendo boneco de Olinda, mas foi um desafio, né? Que aquilo eu vi aquilo, poxa, isso está difícil de a gente transportar, tá difícil de até se vestir uma pessoa se vestir sozinha, né? E é aquele desafio, né? Eu sempre tive referências, para mim a referência foi sempre a Turma da Mônica, Maurício de Souza, Disney também, né? E aí eu fui pesquisar, dar uma olhada, tamanho de proporção, o tipo de material que usava. Não encontrei muita coisa, mas imaginava já algumas coisas, porque eu trabalhava, né, com uma empresa que envolvia arte, né, esculturas, né, fibra de vidro, enfim. E aí eu fui pesquisando, vendo uma maneira de fazer, né, alguma coisa muito parecida com a Turma da Mônica e com a Disney. E aí eu fui ver proporções, tentar buscar o que eu conseguia na internet, e aí encarei, né, diante das proporções, diante daquilo que eu já tinha em mente, né, porque a gente já começa a imaginar, a gente que tem a ver artística, a gente olha para uma coisa e a gente tenta imaginar como aquilo é, como aquilo funciona. E deu certo, né? Deu E isso certo. mais ou menos o quê? Quase 20 anos atrás, né? Isso, Que quase foi 20 anos. as primeiras cabeças aí que você fez. Sim, sim, 20, hoje mais de 20 anos atrás, né? Eu acredito que tem aí 21, 22 anos atrás que eu fiz a primeira cabeça, né? Na verdade, a primeira cabeça, aquela bem grande, né? Ela surgiu de também observando os personagens vivos que eu fui. Foi a Turminha da Graça, eu fui num evento, aí eu pedi, né? Poxa, eu posso dar uma olhadinha como é que é? Aí fui lá, a menina, não, pode, me recebeu muito bem. Hoje eu nem sei o nome da menina, sou muito grato a ela por ter me dado aquela oportunidade de ver. E foi ali que surgiu a primeira ideia, né, de fazer com uma estrutura dentro, mas eram aquelas cabeças muito grandes, né, e com a estrutura, e ali foi a minha referência. Só que, como eu falei anteriormente, aquilo não me deixou confortável. Pô, essa cabeça está muito grande, enfim, difícil de Ainda tinha transportar. aquela veia perfeccionista do artista, né? O artista Exatamente. ainda tá lapidando ali, ó. Isso tem que ficar mais móvel para a mobilidade ficar melhor dos personagens, a interação dos personagens com as próprias crianças, entre eles mesmos, os personagens, né? Então isso me incomodava e aí eu fui buscar. Imaginei um capacete prender um capacete por dentro, mas ainda ia ficar muito grande. Aí as ideias foram surgindo, né? O forro por dentro, enfim, a escultura, né? O tamanho para diminuir também.
E aí fui buscando referência e fui fazendo. Só a nível de curiosidade, né? Porque a pessoa pode estar ouvindo e falar assim, como é que ele faz isso? Qual é mais ou menos o passo a passo para criar uma cabeça daquela ali do personagem? Primeiro é o esboço, o desenho. Você tem que ter ali, né, o teu personagem criado, né, no teu esboço, teu desenho mesmo, né? Literalmente, você ter a ideia de tamanho, né, personagem, se você quer um personagem mais adulto, mais infantil, cabeça maior, menor, enfim, criar o teu personagem, aquele tipo de cabelo que você pensa para aquele personagem, que fica que se encaixa, né, na personalidade daquele personagem, a roupa também, as características que esse personagem ele carrega. Então você criou o seu personagem, pronto, primeiro passo, né? Dali, né, quem tem, como no meu caso, tenho a facilidade de esculpir também, né? Aí dali fica mais fácil, a gente cria o personagem em 3D, né? Frente, lado, enfim, e dali a gente vai começando a transferir isso para a escultura, né? Isopor, né? Que aí você vai dar vida ao personagem, literalmente, né? Você vai tirar do papel para fazer Então a aquele primeira personagem. etapa é esculpir num bloco de isopor. Sim, a primeira etapa que eu diria, como eu falei para Sim, é você, criar o desenho você em tem lado, isso, costas. 2D. Tu criou em 2D, aí depois você frente, lado e depois trazer isso para 3D, que é a escultura, né? Você fazer aquele personagem vivo ali diante de você, e você girar e ver aquilo se está te agradando, se está igual ao desenho. Então tudo foi assim, bem artesanal, em casa, fazendo ali, buscando, virando noite, né? Virando noite. E quanto tempo Literalmente. mais ou menos demora para criar uma cabeça dessa? Se a gente pegar assim, firme mesmo, esculpir, algumas horas, né? Porque como não tem muito detalhes, né? Quando você busca uma figura humana, né? Com detalhes que tem que se parecer, proporção de olho, isso já dá mais trabalho e não só no isopor, né? Você tem que partir para a argila, né? A parte que define os olhos, né? A boca, nariz, porque isso vai marcar a fisionomia de uma pessoa. Como é um personagem vivo, né? Ele tem os traços mais soltos, Sim, sim. fica mais fácil. Então, algumas horas, eu diria aí 5 horas, 6 horas, você consegue fazer uma escultura de isopor De e tá ali. isopor. De Mas aí isopor. do zero, do desenho até a cabeça pronta para ser usada. Aí demora alguns dias, né? 15 dias, dependendo, 20 dias, porque a gente também depende de um processo do Químico. material químico, Uhum. exatamente. Secagem, espera e faz, tira a forma, tira o outro lado, né? Dá acabamento. Então, eu diria aí que 15 dias a um mês, né? Para a gente terminar tudo pintadinho, prontinho, pronto para se usar. Agora está pronto. Então, para você que achava que era uma empresa grande que fazia os cabeções da turminha Pequenos Atos, não, é algo totalmente artesanal, feito pelo Edmar. Foi. E não só isso, né? Porque, vamos lá, a gente falou de uma parte que você criou os personagens, Sim. os desenhos dos personagens e as cabeças dos personagens, mas também o Edmar não só dá a voz ao Biel, como também a 90% das músicas, né? É isso aí. As músicas estou lá cantando também, né? Tem a minha filha também que canta comigo, algumas participações de criança, né? A Hélida também, sua esposa, canta também uma canção com a gente, né? Duas, se não me engano, duas canções. A gente sempre tenta, eu sempre tento enquadrar, colocar minha filha, né? Para ter aquela voz infantil. A minha voz representa a voz, a figura paterna, né? O tio Edmar, né? Para interagir ali com as crianças. A criança ter uma referência adulta. E sempre bom ter uma voz infantil, né? Para a criança se sentir, né, ali parte da turminha também. Agora, assim, o Pequenos Atos ele vem se transformando, assim, eu acredito que não se transformando, mas se aperfeiçoando, né? Ao longo desses muitos anos aí de estrada, porque no YouTube, a partir de 2013, que começou o canal do YouTube do Pequenos Atos, mas a história do Pequenos Atos, ela vem muito antes disso, né? Muito. Como é que foi, assim, os primórdios, assim? Já foi imaginando música, vídeo? Não. Eu lembro que o primeiro personagem que eu criei, né? A minha inspiração para esse personagem, né? Eu me baseava muito no esmilinguido, né? Porque tinha marcadores, então tudo começou com marcadores, ideia de marcadores, uma mensagem para botar no livro, né? Para a criança ler, para os pais lerem também. Então começou com a ideia de marcador. E foi a ideia de um personagem que era um anjinho, né? Um anjinho negro, né? Que na verdade não era diminutivo de anjinho, era anjim, né?
Então era para ter um nome assim caricato, né, engraçado, Sim. né, e dar essa ideia. Era um anjo negro, né, porque a gente sempre imagina um anjo lourinho, olhos Cabelo azuis, encaracolado. cabelo encaracolado, né, aquela auréola na cabeça, bonitinho. Era um anjinho negro que ia interagir, né? Ora anjo, ora pessoa, né? Enfim. Mas aí a coisa foi mudando, né? A coisa foi tomando uma outra linha, né? Depois que que eu comecei a trabalhar com o Ministério com crianças, surgiu a necessidade, né? A ideia, né? De a gente fazer algo para as crianças, algo para o trabalho com o Ministério. E aí surgiram as pessoas dando ideia, pô, vamos fazer uma turminha, e foi surgindo. Né? Esse anjinho da turminha, esse anjinho, né, o primeiro personagem, eu diria que hoje ele é o Léo. O Léo. Era o Léo Sim. mesmo, só que com a roupinha de anjo, né? Que hora ele interagia como anjo e hora ele interagia como pessoa, né? Porque a gente sabe que a gente que crê na palavra de Deus, a gente sabe que os anjos nos guardam, né? O Senhor Sim. envia os anjos para nos guardar. Então a ideia era essa, de o anjo interagir, né? Nos guardando, nos protegendo, dando conselhos. Essa era a linha de pensamento do anjinho. Entendeu? Então, assim, tudo começou, né? O desenvolvimento de dois personagens começou por uma necessidade do Ministério Infantil local, onde você servia, Sim. entendeu? E por já saber, os irmãos já saberem que você era artista, você trabalhava com isso, você era desenhista e ilustrador, te chamaram para participar e ali deu o pontapé inicial ali, mas começou com uma forma de ensino, né, para criança, né? Esse é um material didático, Essa era a né? ideia. Material de impresso, né? Nada pensando em música, Não. pensando em vídeo. Isso aí aconteceu naturalmente, como hoje, graças a Deus, tudo tem acontecido bem naturalmente para a gente, né? Aconteceu naturalmente, não foi nenhuma pretensão, né, de canal de YouTube, não. Nem passava pela nossa cabeça nem música, nem canções, né? A ideia foi de uma necessidade de interagir até com as próprias crianças de onde eu congrego, né? Diante das programações que a gente tinha, festa, né? E eu sempre pensei em ter um trabalho assim de interação com as crianças, de personagens vivos. E aí quando surgiu essa turminha, né, e já que eu tinha o talento para esculpir, pô, vou tentar fazer isso. E minha mãe é costureira, junto com a minha tia. Minha mãe encarou a ideia, né, também, que a gente sempre teve muito envolvimento com crianças na família, uma família muito grande, né, sempre teve muita criança, e além das crianças da família, tinha os vizinhos também. Minha casa vivia muito cheia. E aí surgiu essa ideia, né, e eu também trabalhando com crianças, surgiu essa ideia de fazer as cabeças para essa interação com as crianças, né? Dos personagens com as crianças. Foi bem natural. Aí, consequentemente, que surgiu, né? Não foram nem nossas músicas, né? Foi uma música, né, do Atilano Muradas, que a gente fez uma coreografia, aí você postou na internet, Sim, né? E a sim. coisa foi tomando uma proporção assim, sem a gente esperar, e a gente postou para o segundo vídeo, dali foram surgindo os convites, e diante disso, né, que surgiu a necessidade de, né, tudo aquilo que eu te falei anteriormente, de aperfeiçoar esse trabalho, né, para mais mobilidade, para locomoção desse material, desses personagens, dessas cabeças, poder levar num carro para uma congregação, para um evento, né? E aí uma coisa foi chamando a outra, né? Levando a outros níveis, até que a coisa chegou a um canal, que na verdade acho que nem começou com um canal, começou com um vídeo no Facebook, se eu não me engano. Foi isso? Não lembro. Agora eu não tô lembrando, acho que foi simultâneo. Foi. Foi simultâneo, mas depois eu até criei, assim, eu tinha até te falado, né? Pô, vamos criar um canal Pequenos Atos TV, que ele começou com esse nome, né? Tinha televisãozinha lá e tal, era Pequenos Atos TV, porque a ideia era ter programas, né? Programas, assim, educativos. A gente nem pensava em música, nada. Era programas para realmente falar do reino de Deus com as crianças, abordar alguns temas. Porque ainda estava muito vivo na nossa mente, né? A herança que a gente recebeu. Porque a gente ainda não tocou nesse assunto, mas o Pequenos Atos, ele começou, como você falou, por uma necessidade do Ministério Infantil local. Sim. Ensino, pegando algumas temáticas ali, então teria ilustração da turminha, aquela coisa toda. Mas aí depois ele acabou evoluindo, o Pequenos Atos mesmo, né, já com o nome, para um projeto de gibi, né? Essa também foi a ideia de muitas pessoas, né? Na verdade, a liderança ali do Ministério com Crianças, quando surgiu esse trabalho, foi de fazer esse gibi, né? Começou com essa ideia do gibi, mas o gibi tem uma demanda muito,
muito grande, né? Tanto de pessoas quanto de material, né? Para você produzir. Não dá para você produzir em pequena escala, você tem que produzir em uma escala bem grande para valer a pena. E também material humano para trabalhar, uma só pessoa, no caso eu, não dava, mas eu queria, né? E a gente quer, né, que isso aconteça, né? Até hoje a gente quer. Mas a gente sabe que não é fácil assim para começar com isso. Teria que ter muito investimento, muita grana, né? E a gente acabou seguindo a linha, né, bem naturalmente daquilo que a gente viu que a gente estava nas nossas condições de fazer, né? Poxa, quando a gente viu o vídeo repercutindo e a gente alcançando o público que a gente queria, né, que são as crianças, as famílias, além das pessoas das crianças que estavam envolvidas com o nosso ministério e as famílias também, a gente passou a alcançar outras, né, famílias que a gente nunca imaginava através do vídeo. E ali a gente viu o potencial e Sim, seguiu sim. nessa linha. E o interessante assim, que foi algo bem despretensioso, né? Por quê? Exatamente. Porque eu lembro que nessa época do projeto do Gibi era bastante gente envolvida. Eram pessoas criando as histórias, eu mesmo estava nesse contexto aí. Era gente pensando na diagramação, como é que ia funcionar o gibi, você fazendo a ilustração, a gente tentando achar alguma outra pessoa para ajudar a colorir. E aí tinha os líderes do ministério que ficavam avaliando ali a questão mais se está dentro da palavra, se não está dentro. Então, assim, era muita gente envolvida, né? E assim, você, na verdade, você estava participando daquilo ali, mas ainda não era aquilo que Deus tinha te entregado, né? Você não sentia, tipo, esse é meu filho, né? Exatamente. Você não sentia, pô, isso aqui... Você estava envolvido até pela missão de levar as palavras. Sim. Mas eu lembro também que quando isso acabou que foi se dispersando, né? Uma pessoa saiu, outra saiu. E eu lembro quando você veio falar comigo que praticamente só tinha sobrado a gente, entendeu? E a gente foi aquele, e agora? E agora? O que a gente faz? Porque, como a gente falou, né, não tinha ideia de vídeo. O YouTube eu acho que é de 2008. Então, assim, isso veio antes. Então, assim, a gente nem essa ideia de vídeo. Música menos ainda. Envolvia estúdio, um monte de coisa. Por mais que a gente já tivesse essa veia, né, artística, mas envolvia muita questão. Então, a gente ficava, o que a gente vai fazer? Então, quando a gente começou a pensar nisso, ali, que acabou culminando em 2013, a criação do canal, a coisa não foi, acho que nessa época, nunca passou pela nossa cabeça de chegar aonde chegou hoje, né? Com 1 milhão de inscritos, com um monte de música, com gente do Brasil e fora do Brasil conhecendo. A ideia era o quê? Só compartilhar, né? Compartilhar a palavra, a alegria, a diversão saudável para as crianças. Então, assim, é interessante colocar isso, porque o Pequenos Atos, ele se tornou uma empresa. Sim. Até por várias questões jurídicas e tudo mais, precisou se tornar uma empresa. Sim. Mas ele não nasceu uma empresa. Não. Eu posso dizer que o Pequenos Atos é uma empresa hoje, mas com uma missão. E a missão com M maiúsculo, que veio primeiro, né? Que veio primeiro lá de trás. E é interessante porque quando você estava falando que criou o primeiro personagem, nessa época você acha que nem tinha filho ainda, né? A Karine acho que nem tinha nascido ainda quando você criou o Anjinho. Quando criou o Anjinho, a Karine nem tinha nascido ainda não. Aí vem aquela pergunta, né? Caramba. Era solteiro. Então, aí vem uma pergunta assim, né? Porque eu falo por mim, o meu envolvimento com Pequenos Atos, ele deu uma outra virada quando eu tive filho. A mente dá um clique na mente, você começa a observar, aí, opa, não preciso trabalhar com conteúdo para criança, conteúdo de qualidade, conteúdo significativo. Mas antes disso, eu estava ali abraçando a missão contigo. Entendeu? A missão era sua, eu estava ali fechando contigo. Só que você já teve vamos colocar assim, esse chamado de Deus, essa direção de Deus, a inspiração para conteúdo para criança antes mesmo de casar. Isso. Quando que iniciou essa vamos colocar assim, essa visão, né, para os pequeninos? Porque assim, é difícil, né, Edmar? Até hoje em dia é difícil. Normalmente as igrejas não despendiam de tanta verba, ou então de atenção, ou até de espaço, né, para as crianças terem visibilidade, para investir nas crianças, não investir pesado. Tem algumas exceções, mas assim, a maioria das igrejas olham como vai para a sala ali contigo, vai ficar ali, enquanto que os pais estão no culto, enquanto os pais estão assistindo a reunião. Então, assim, a gente sabe que ainda hoje tem essa visão de criança, é quase como se atrapalhasse. Não vou colocar isso porque fica pesado, mas é quase como se atrapalhasse os pais. Então, assim, tira eles um pouco de cena. Só que você teve isso aí lá atrás, até antes de ter filho.
Como é que teve esse contato com criança na sua vida? Como é que teve essa visão de Deus para você de que não, os pequeninos ali é do reino de Deus, né? Deles que é o reino Sim, de Deus. sim. Hoje, tocando só numa outra coisa que você falou, eu vou falar do como surgiu isso. Hoje, graças a Deus, eu vejo as famílias e até as igrejas mais criteriosas, né? Mais excelentes nos trabalhos com as crianças, né? Eu sei que, infelizmente, tem gente, às vezes, colocam gente despreparada e quer só, né, preencher o espaço ali da criança, não ensinar, né? Não, vamos botar aqui, né? Ainda tem gente assim, infelizmente, mas eu, graças a Deus, isso está diminuindo, né? Eu digo isso por onde eu tenho passado, eu tenho visto, Sim, né, a sim. excelência do pessoal, a preocupação, isso é bom. Até por conta do crescimento de coisas ruins para as crianças, os pais estão Não, acordando, e né? você sabe bem disso, né? Porque assim, as visitas às igrejas começaram acho que antes do canal, né? Antes do canal. Foi antes do Então você canal. tem aí mais de 10 anos aí de experiência visitando a igreja. E Isso. nesse tempo aí você viu a evolução? Tipo assim, poxa, antigamente as igrejas deixavam um pouquinho mais de qualquer jeito, agora elas estão se preocupando mais. Você consegue ver essa evolução? Eu consigo ver, eu já consigo ver uma seriedade, né, um ponto de vista mais direcional para a criança, porque as pessoas às vezes miram na criança pensando na família, né? Então hoje eu não posso dizer do ensino da congregação, né? Sim, Mas eu sim. vejo uma visão diferenciada. Então eu quero crer que essas igrejas, né, esses pastores e líderes, esses líderes de trabalho com crianças, também estão focando no ensino da palavra, né? Por que a gente tem que ensinar para as crianças? A palavra também de uma forma diferenciada, né? De uma forma acessível a ela, que ela entenda, mas ensinar a falar da palavra de Deus. É que os antigos faziam lá atrás, contavam as histórias dos seus antepassados, das suas experiências com Deus. E é o que a gente tem que fazer hoje, fortalecer a palavra de Deus para as crianças. Ah, fazer o quê? Só botar musiquinha? Não. Você tem que botar música sim, música que fale da palavra. Você tem que contar as histórias da palavra. Ensinar a palavra às crianças. Sim. Isso eu acredito que tem melhorado. Tá É bom? porque eu acho que talvez, como Jesus fala ali, né, quando ele fala com os discípulos, que eles impedem as crianças, fala, não, deixem vir a mim os pequeninos, porque Isso. deles é o reino dos céus. Eu acho que algumas pessoas interpretam isso como, não, já estão salvos. As crianças já estão salvas, não precisa pregar para criança, não precisa se preocupar muito com criança. Então, assim, sem perceber, acaba negligenciando ali a primeira infância, principalmente a primeira infância, né? Aí Exatamente. cresce um pouquinho, aí começa a dar Quer alguma ensinar. coisinha. Só que aí, o que acontece? Quando se torna um adolescente, quer investir. Só que aquele tempo todo que foi perdido, não volta. Que ele Exatamente. foi influenciado por outras coisas, que deixou de amadurecer no reino, que deixou de aprender no reino, não volta. Só que aí começa o investimento nos adolescentes e nos jovens. Aí, pô, o adolescente não quer nada. Aí começa esses papos, pô, adolescente não quer nada, jovem da igreja não quer nada. Mas por que será? Entendeu? Exatamente. Porque, assim, essa consciência de que criança não é a igreja do futuro. Igreja de hoje. Criança já é Já é igreja. isso Já é aí, isso igreja. aí. Entendeu? Elas vão ser igreja do futuro, sim. Assim como a gente vai ser os velhos do futuro. É a igreja do futuro, mas só que os Vão velhos. ser as Entendeu? lideranças do Sim, futuro, mas a igreja de hoje. exatamente. O fato da criança ser igreja do futuro não acaba ali, não corta o fato dela já ser a igreja desde hoje. Exatamente. Isso desde Faz muito, parte muito do pequeno. rebanho. Entendeu? Porque, assim, muitos pais podem dizer assim, não, mas eu não preciso da igreja, da escola dominical, ou de qualquer outra coisa para ensinar meu filho. Eu ensino meu filho. Eu sou a referência para meu filho. Só que a gente sabe que as crianças ela têm referências além do círculo familiar. Sim, sim. Se a gente mesmo ponderar e olhar para a nossa infância, a gente vai lembrar de pessoas que foram importantes para a gente. Algum Com professor. certeza, A gente escola lembra. dominical. Não, até professor da escola também, Sim, também da entendeu? escola Que também. vai lembrar que, pô, aquele professor é legal, Marcou pô. a vida. Aí consegue puxar na memória, consegue até lembrar de alguns flashes, entendeu? Ou então aquele cara mais velho da rua, que era bom de bola, aí para as meninas, a menina que se vestia bem, não sei. Mas a gente sempre vai ter algumas referências na nossa infância que vai além da família, Sim, que vai além daquele núcleo familiar. Isso quando as crianças não têm mesmo, né, referência na é família. verdade. Que foi o meu caso, por exemplo. Eu não tive referência de pai. Então, assim, a figura masculina, para mim, as referências eram Sempre estava externas. buscando alguém. Sempre Né? estava externa. Eu era algum artista na televisão, era algum vizinho mais velho, era algum professor na escola, professor de educação física, não sei. Mas a referência, ou um pastor, no caso, depois quando eu comecei a frequentar, mas a referência era sempre externa. Então, assim,
esse impacto, por mais que os pais queiram ou não, e eu penso nisso como pai também, e eu sei que meu filho recebe essa influência, as crianças elas recebem influência externa. Entendeu? Elas vão ser... Tem o fator ambiente também, Sim, entendeu? claro. Então, assim, a família ela vai ali determinar muita coisa em relação a caráter e tudo mais, pelo exemplo, tudo mais. Mas, assim, esse fator ambiental externo, pô, a criança fica 4 horas na escola. A criança, ela passa um tempo brincando, ou, sei lá, com o celular, ou então com os colegas na rua. Então, assim, se a gente parar e analisar friamente, o tempo que a gente investe de verdade nos nossos filhos, assim, é concorrido. É É menor. menor. É É menor. menor. Entendeu? É claro que tem toda a questão do cuidado, Sim. de estar ali, cuidar e dar tudo. Mas, assim, tem essa concorrência. E não adianta se fechar os olhos para isso. Sim. Entendeu? Então, assim, o trabalho com a criança, e principalmente o trabalho do Pequenos Atos voltado com as crianças, é pensando nisso, né? É pensando em trazer um conteúdo de qualidade, Sim. entretenimento, mas também ensino, né? Sim, ensino em todos os sentidos. Pequenos atos que fazem a diferença. A gente vai falar de pequenos atos de fé, né, que são referentes à nossa fé, pequenos atos do dia a dia que cabe a qualquer família, indiferente da sua fé, da sua religião, né? Prática, amor, respeito, carinho, isso são tudo ensinamentos bíblicos, mas que estão inseridos em qualquer tipo de família. Né? O respeito. Qual é a família que não quer respeito? Qual é a família que não quer carinho? Não quer interagir com o seu Sim. filho? Então a gente vai falar sobre isso. Não, é interessante você falar nisso, porque assim, quem acompanha o Pequenos Atos há muito tempo, com certeza já percebeu que você, eu, os criadores da turminha, quem Sim, está ali, sim. são cristãos, Sim, entendeu? tá Eles prezam explícito isso. pelo evangelho, a gente nunca escondeu isso. É. Mas eu sei que tem muita gente que conhece Pequenos Atos só pelo Tituê. É verdade. Conhece só pelo Tituê ou por alguma outra música que a gente não fala especificamente de Cristo. E talvez, é porque agora os comentários estão desativados, né? O YouTube desativado. Mas talvez tenham pessoas que até criticam. Eu não sei, né? A gente não sabe o que passa pela cabeça das pessoas. Mas talvez tenham pessoas que criticam Pequenos Atos por não ser 100% cristão. Tem uma cara 100% cristã. Não tem que falar de Jesus em todas as músicas. Tem que falar. E assim pode criticar. Não, esse pessoal ficando em cima do muro. Ora faz uma música nada a ver. Vocês são cristãos? São de que igreja? Rolou muito essa pergunta, né? Antigamente, quando tinha os comentários, rolavam muito essas perguntas. Eu lembro de um e-mail, esses e-mails de convite, né, para ir para a igreja, que a pessoa colocou lá, evento X tal. Aí no final, assim, vocês são cristãos? Tipo assim, perguntou tudo, convidou para ir para a igreja, depois ficou aquela dúvida. E será que eles são? Deixa eu ver se eles são cristãos mesmo. Então, assim, aí, assim, como você falou, né? O Edmar Chaves é cristão, discípulo de Jesus, sim, eu sou. Sim. Mas a turminha Pequenos Atos, ela quer ir toda muito família. Além, né? Exatamente. Ó, o pessoal, tem muita gente que critica a música de Tchutchuê porque ela tem uma dancinha que entorta as pessoas. Olha só a coisa feia, isso, aquilo. Eu tento pensar com a mente da criança. A criança, ela é inocente, ela quer se divertir, a criança quer brincar, quer sorrir. E às vezes a gente quer só pensar de uma forma didática para a criança e acaba deixando de pensar que criança é criança. Sim. Criança quer dançar, criança quer se divertir, criança quer sorrir, criança quer, né, alegria. Então a gente tem que pensar nos dois. O entretenimento e a parte didática, de ensino. Você pode falar, a gente tem a música da Dona Aranha, né, que fala de perseverança, de persistência, como a gente tem canções que falam da nossa fé. Né? Então a gente tem outras canções que falam do amor, do respeito, gentileza, gera gentileza. Então são canções que servem para qualquer família e vai falar de princípios que toda família gosta. E sabe o que é interessante? A canção da Dona Aranha fala sobre persistência. Isso faz parte da nossa fé. Exatamente. São princípios. Vai ler Provérbios. Tá tudo ali. Exatamente. Então, assim, se você olha um princípio de caráter, poxa, de ser gentil, de obedecer aos pais, de respeito, aos mais velhos, de ser atencioso, tudo isso está falando de Deus. Está falando de atributos de Deus sem falar o nome dele. Exatamente. Então, assim, é como diz aquele texto, né, que a própria natureza, ela expressa a glória de Deus. Sim. As árvores não falam, o mar não fala, mas quando é impossível alguém olhar para aquele mar ali. Exatamente. E pensar, pelo menos, que não existe um criador para aquilo ali. Então, assim, às vezes, né, eu sei que a crítica, ela não tem para onde correr. Vai ter, sempre. Ainda mais quanto mais visibilidade você tem, mais crítica vem. Né? Exatamente.
Já recebemos todo tipo de crítica. Sim, o ruim assim, é a falta de conhecimento, né? Porque assim, uma coisa eu posso te criticar se você me falar uma coisa específica. Não, eu, sei lá, aí você me conta alguma coisa errada. Aí eu te critico. Pô, cara, isso aí não é muito legal não. Pô, isso aí que você fez assim. Agora, outra eu achar que aquilo que você está fazendo Esse é por causa de uma coisa... exatamente. Entendeu? Eu acho que você tem até um exemplo recente, né? Eu tenho um exemplo, antes desse exemplo, vou contar esse exemplo. Mas eu quero contar uma coisa muito legal, que falando sobre crítica, né? Uma pessoa criticou a música Tchutchuê, e aí a gente, pô, será que é isso mesmo, essa música Tchutchuê? Aí em um outro momento a gente recebeu um depoimento de uma mãe, que o filho estava num estado no hospital, né? Eu sei que estava num estado grave. Eu lembro disso. E a mãe falou que ficou muito feliz pelo nosso conteúdo, pela música Tchutchuê, porque a criança não falava, ela começou a falar por causa da música Tchutchuê, começou a se mexer, se movimentar, e ela teve uma melhora no quadro hospitalar dela. Aí eu digo, pô, peraí, tá fazendo mal ou tá fazendo bem? Então, se tá fazendo bem e fez bem a uma criança, pessoa, já valeu a pena. Então, a gente tem que respeitar, né? Pô, você não gosta? Joia, não funcionou para você. Mas funcionou para fulano, cara. Legal para fulano. Então é aquela questão você tem a sua opção. Você não gosta, não bota pro seu filho. Exatamente. Agora funcionou para alguém. E aí, já valeu a pena. Então, se já funcionou para aquela... Se só foi só para essa criança, eu já tô feliz. Eu vou persistir com essa música, porque pode funcionar para outras também. É você pensando na diversidade, né? Exatamente. E assim, e ponderar o que é estranho. E esse é um assunto que me pega um pouco, porque assim, meu filho mais novo, ele é autista. Sim. E ele faz diversas coisas que para as pessoas que estão em volta é estranho. Bater palma, fazer sons, rodar, entendeu? Então assim, se você olhar assim, pô, meu filho é estranho, pode ser para um monte de gente, entendeu? Então se você olha uma música, tá ficando torto, é estranho, a criança... vamos além desse negócio da criança se divertir. A pessoa olha, não, porque isso é esquisito, ó, se entortando todo, não. Mas tem gente que até fala, né? Pô, parece que tá com demônio, cada coisa absurda, né, que se ouve, cara, né? Então, assim, mas talvez uma criança, como você falou, e não foi só isso não, Edmar. Eu lembro de vários outros relatos que a gente recebe por e-mail, por direct, de pessoas... Quando o Tchutchuê recentemente ficou fora do ar, né? Foi. Eu lembro lembra daquela mãe que eu te mandei? O direct, que ela falou assim, meu filho só se acalma com essa música. Aí, tá vendo? O filho dela é especial também. Vai sempre e falou assim, meu filho só se acalma com essa música. Então é que não funciona pra mim, funciona pra outra pessoa. É o que eu te falei. Não funciona pra mim, eu não assisto. Acabou, mas isso não dá o direito. Você pode até criticar, mas é só você parar pra pensar assim, pô, eu não gosto, eu tenho direito de não assistir. Pronto. As outras eu gosto, assiste o que você gosta, né? Agora, só criticar por criticar, se a gente ficar preso à crítica, né? Se a gente ficasse preso à crítica, a gente teria tirado. Olha só quantos benefícios a gente teria deixado de ajudar. Não, e se eu for analisar a coisa como educador físico, eu posso trazer vários benefícios ali de coordenação motora, de equilíbrio. Teve relatos assim. Se eu for trazer para a parte acadêmica, eu vou vir com um monte de benefícios ali que o próprio fato da criança se mexer e trabalhar com o equilíbrio, de ficar num pé só, e trabalhar com a coordenação motora, e trabalhar com várias questões de foco para ela não poder sair, não cair, isso, poxa, trazendo para uma realidade das crianças que elas cada vez mais estão no celular, estão no videogame, e estão fazendo cada vez menos exercício, entendeu? Olha quantos benefícios tem. Então, assim, se você só criticar por criticar... Não, se eu vou querer ter uma explicação acadêmica, eu venho com um monte de coisa aqui. Exatamente. Mas a questão não é essa, né? A questão é a crítica pela crítica. Exatamente. É onde entra essa situação que aconteceu, né? Aconteceu a última agora, foi a questão de uma canção, né? Que não é de autoria nossa, e ela tem aquele som. E a pessoa falando, a gente botou nossas imagens lá, né? Falando que é um som ligado ao 666, enfim, falando que é um som de encanto, né? Falando que encanta serpentes. Meu Deus que do céu. Que invoca os demônios, os deuses egípcios. Aí caramba, cara, que doideira, olha só, quer criticar, falar, beleza, mas botar imagem, isso, aquilo, outro. E aí eu até fui pesquisar sobre serpentes, encantamento de serpente, descobri que as serpentes são surdas.
Serpente, cobra não escuta, cara. A cobra, a serpente, o encantamento... Não é o som da flauta. Não é um som, então não é música, né? Não é música. Eu não vou nem falar de música, porque música é complicado. Ritmo, cara, toda criação é de Deus. Sim, todo ritmo é de Deus. Toda junção de nota que gera um ritmo é de Deus. Sim, porque pra gente que é cristão, a gente entende o seguinte: Deus é criador e o diabo é usurpador. Isso aí. Então o diabo não cria nada. É. Então, assim, não é porque eu não gosto de funk que eu vou falar que funk é do diabo. Não é porque eu não gosto de rock que eu vou falar que rock é do diabo. Exatamente. Ele pode estar sendo usado. E tem muita gente confusa, se enganando, sendo enganada por isso. Cara, eu não gosto, aquilo que a gente falou, eu não gosto, não ouço. Não me dá o direito de criticar quem gosta. Cara, e ainda falar mal disso, isso é do diabo, entregar pro diabo aquilo que não é dele, o que o diabo tem, gente? Exatamente, tá dando muito crédito pra ele. Muito crédito, tá dando muito ibope, cara. Cara, eu não gosto desse tipo de música, beleza. E aí eu fui descobrir que as serpentes, elas são encantadas, né, pelo movimento do flautista, né, aquele movimento. Se ele não tocar música e ele fizer esse movimento, ele vai cantar a serpente. Então tu vê que, olha só, perdendo tempo para arrumar críticas, para pontuar algumas coisas que são desnecessárias, né? E mais do que isso, né, tentando desvalidar o trabalho, né? O trabalho da gente. Acho que esse é o pior, né? Isso é ruim. Esse é o pior, porque assim, no final das contas, quem acaba sendo prejudicado não é a gente, né? A turminha pequena, mas são as crianças. E muita gente acredita nesse depoimento. Porque eu fui lá buscar. E a pessoa que não busca? Ai, meu Deus, isso é do diabo. Isso aqui as pessoas são muito, assim, né? Agem muito... espiritualizam demais a coisa, e não só espiritualizam, mas acaba terceirizando a fonte de informação. Não checa. Exatamente. É igual que a gente ouve aí agora, negócio de política, de fake news. Isso serve para tudo. Exatamente. Porque até mesmo você está numa pregação e a pessoa fala uma coisa... se você não fala, não, deixa eu ler esse versículo aqui para ver se é isso igual mesmo. os cristãos de Berea, iam lá, pesquisavam. Então, assim, o checar é importante. Não dá para você simplesmente ouvir tudo. O que a Bíblia fala? Ouvir tudo. Isso, mas reter o que é bom. Exatamente. Então, assim, o trabalho com crianças, ele já vem na sua vida já antes dos pequenos atos. Sim, aí voltando lá, a primeira pergunta que você fez, né? Como é que surgiu, né? Eu sempre gostei muito de criança, sempre... Desde, assim, quando me tornei adolescente. Desde criança. Desde criança eu já gostava de criança. Como eu falei, a família é muito grande, né? A família da minha mãe, tanto da minha mãe quanto do meu pai. São quantos irmãos? Comigo são 3, né? Eu tenho 2 irmãos, mas a minha mãe tinha 7 irmãos, meu pai tinha 5 irmãos, 4 ou 5 irmãos, acho que é isso. E moravam tudo perto? Perto, não era próximo. Muito primo? Não, a gente, todo final de ano, a gente se reunia na casa dos meus tios, ia toda a família para lá. Os 7 irmãos da minha mãe, quando não iam todos, mandavam os primos, né? E a gente se reunia, era muito legal, né? E a minha casa em si vivia muito cheia, né? Minha mãe sempre muito comunicativa, conversava, conhecia todos os vizinhos da rua, todo conhecia minha mãe, né? Iam lá, pedir oração, conversar com minha mãe. Minha mãe, para chegar em casa, era uma luta, que ela vinha falando com todo mundo, parava na porta, todo mundo pedindo, Dona Marlene, não, eu queria passar lá para pedir ajuda à senhora, isso, aquilo, outro. Minha mãe era costureira, então minha mãe dava aula de corte e costura, acabava que as mães levavam os filhos para lá, e a gente, né, 3 meninos, soltava pipa, jogava bola de gude. Como na época não dá para as crianças ficar no celular, né? Exatamente, vivia na rua, era piquetá, bandeirinha, bola de gude, peão, tudo isso a gente viveu assim num contexto muito grande de crianças, uma roda de crianças. Eu lembro que ficava sexta-feira e sábado, até tarde da noite, os pais sentados no portão, a gente corria um quarteirão, dava a volta no quarteirão, enfim, brincava até tarde, a gente brincava de se cansar, tomar banho e cair na cama assim, ó. Então a minha casa viveu sempre muito cheia de criança. Eu fui crescendo, né? Sempre também, o pessoal sempre pedia, pede ajuda lá, Dona Marlene, pede o filho da Dona Marlene, a gente ajudava, colava pipa, pedia água, posso beber água aí? Entrava, bebia água. Então a casa viveu sempre muito cheia nesse contexto de crianças, tanto da nossa idade quanto menores do que nós. Você é da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso, Zona Oeste. Eu também. Eu acho que isso era meio comum, né? Na nossa época, assim, de ter essa infância com muita brincadeira, muita criança. Envolvidas, né? Isso ajudava também a gente até em questão de resolução de conflito, né? É meu, não é meu, vou jogar. Aprendia na prática. A bola minha ninguém joga. Aquela coisa de você ter que aprender realmente a lidar, né, com pessoas diferentes, com crianças diferentes. Vou falar com a minha mãe, tinha aquela coisa toda, né? E é interessante você falar isso, porque isso já foi te ensinando até não só a ter essa visão de trabalhar com crianças, mas
a entender um pouco, né, de como funciona a mente da criança, né? Na prática, né? Isso aí vem mais para frente, naturalmente, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? Assim, um pouco de conhecimento sobre criança, né? Eu não vou dizer que eu tenho o conhecimento sobre criança, mas à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo, né? Sim. Ouvir as crianças, valorizar as crianças, como você falou, e Jesus valorizou as crianças como os adultos, de uma forma diferente, mas para ele tinha a mesma importância. Não, deixar vir em mim, porque delas é o reino dos céus, né? E eu costumo sempre falar que uma das maiores provas de amor a Deus, né? A gente fala lá de João, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas Jesus falou para Pedro assim: Pedro, tu me ama, apacenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Então fala de crianças e adultos, né? Então a prova de amor ao Senhor também é o cuidado com as crianças, né? Sim. Você ter essa preocupação com as crianças, olhar para a criança de uma forma igual. E a gente acaba que quando você passa a gostar de criança, você passa a querer ouvir a criança, né? E muitas das vezes as crianças não têm essa atenção dentro de casa. A mãe está muito atarefada cuidando da casa, o pai foi trabalhar, só chega de noite. E a criança, ela gosta de pessoas que querem escutar o que ela tem para dizer, né? Eu acredito que Jesus tinha a simpatia das crianças, né, ali, porque Jesus dava atenção às crianças. Jesus se abaixava, olhava nos olhos. Sim. Eu tenho certeza que Jesus era um cara super carismático e brincalhão, pegava as crianças na carcunda, no colo, rolava no chão, fazia cosquinha, cafuné, porque criança, ela não consegue se aproximar de um adulto ranzinza. E eu tenho certeza, quando as crianças vinham Jesus, saia correndo em direção a Jesus. Né? Porque Jesus, ele atraía as crianças porque ele dava atenção que as crianças queriam ter. E principalmente se hoje, né, é difícil, imagina naquela época que as crianças viviam à margem com as mulheres. Então Jesus passou a dar atenção às mulheres e às crianças, então as crianças queriam estar perto de Jesus. Porque Jesus, além de dar atenção, eu tenho certeza que Jesus era muito carismático. Então isso veio abrindo os meus olhos, de baixar, sentar ali do lado com a criança, conversar, fazer cosquinha, brincar, né? A criança pediu uma ajuda, tio, cola minha pipa aqui, colava a pipa da criança, então isso veio naturalmente, e aí com o nosso crescimento, né, trabalho em si, você pensa em alguma coisa mais assim, palpável, que você possa deixar um legado, isso que ardeu no meu coração, poxa, eu posso fazer alguma coisa mais com o meu dom, com o meu talento? Eu lembro que eu ganhei um livro da minha prima, né, 9 passos para influenciar as pessoas. E uma das perguntas que me marcou, que me definiu assim para eu cooperar com o trabalho com as crianças foi: onde você pode colocar todos os seus dons e talentos e onde você pode deixar um legado? Essa pergunta que o livro fazia. Cara, onde eu posso usar todos os meus dons e talentos? Servindo as crianças. Eu posso cantar, que eu gosto de cantar. Eu posso compor, eu posso desenhar, eu posso escrever, eu posso esculpir e focar todo o meu talento voltado para as crianças, né? E aí foi daí que startou, vou trabalhar com crianças, né? E aí foram surgindo todas as ideias de tudo isso que a gente conversou aqui, de criar os personagens. Que, ouvindo você falar, você basicamente seguiu os passos da sua mãe, né? Em relação a ser atencioso e tal. Então você teve uma referência ali com você ali de opa, só que no caso dela era com todo mundo, só que você transferiu para as crianças. Então assim, você é de família cristã. Sim, desde berço. Então, meu pai ficou um tempão ali fora, mas depois, antes da velhice, já na velhice ele voltou, né? E faleceu, partiu no Senhor, graças a Deus. E você fala, a gente no início começou falando, né? Você como escultor, como desenhista, cantor e até dublador do Biel. Mas isso começou, essa veia artística começou lá atrás ou foi algo que você foi procurando ao longo do tempo? Assim, você enxergou que, opa, isso aí eu dou para isso, ou veio lá da sua infância mesmo? Então, a veia artística, eu já sempre gostei muito de desenhar, sempre já me chamou a atenção. Eu lembro eu de pequeno, ficando olhando para a televisão, caramba, e pegando papel, tentando copiar da televisão, e fazia lá o meu rascunho, copiando, né? E aí dali foi aperfeiçoando, e as pessoas olhando, pô, ele desenha bem, né? Eu pequenininho já desenhando, porque eu ficava vidrado na televisão, olhando e tentando fazer igual, né? Que antigamente o desenho passava hoje, só terminou, passava, mas eu lembro de eu copiando Pato Donald, cara.
Pato Donald, a boca é assim, aí ficava esperando passar de lado assim. Não dava para pausar, né? Não dava para pausar, então eu ficava, vamos dizer, um desenho do dia, eu ficava só para desenhar a boca do Pato Donald, porque tinha que pegar ele naquele lado, né? Então, aí no outro dia eu pegava, enfim. Então a aptidão pela arte surgiu aí, né? Já estava na veia. Porque minha mãe, né? Toda a minha família é de músico, tá sempre envolvida com arte. Minha mãe desenha também, eu tinha um tio que desenhava. Então, minha mãe é costureira, então ela fazia os desenhos. Verdade. E algumas vezes ela fazia um rascunho ali para mim, não era o que me agradava, né? E eu tentava aperfeiçoar aquilo, melhorar. Então, dali fui tendo essa tendência de melhorar os traços, né, daquilo que eu via, de tentar fazer melhor, não me considerando melhor, mas tentar fazer melhor, de uma forma melhor, e foi me aperfeiçoando. Né? Então, a aptidão ela veio naturalmente, já tinha o desejo. Meus irmãos também gostavam de desenho, mas já foram mais para a área da música. Tem irmão que aprendeu sax, outro clarinete. Todos os irmãos da minha mãe tocam algum instrumento, né? Então, essa verte, meu avô era maestro. Então, essa veia artística, musical, já veio de família, né? O desenho estava ali na minha mãe, né? Por minha mãe costurar e ter que desenhar. Eu lembro minha mãe numa mesa assim grandona, botando aqueles papéis, né? Riscando com giz, aí de vez em quando ela sempre fazia um rabiscozinho ali, uma flor, uma borboleta, né? Então estava ali já na veia, e eu vendo aquilo também tinha o prazer de desenhar. E você acha que assim, talvez alguém que está ouvindo isso não sabe fazer, meu Deus, como é que pode? Mas você acha que para um artista é fácil, tipo uma coisa puxando a outra? É como se quase que fosse algo magnético, tipo, não, na música já gosto de desenho, agora vou esculpir, aí uma coisa vai meio que uma puxando a outra. É muito particular, né? Eu acho que tem gente que só gosta de desenho. Sim. Tem gente que já gosta de desenho e escultura, né? Tem gente que só gosta de música, né? Até queria tanto desenhar assim, tem aquela vontade, mas não tem aptidão. É muito particular. Mas eu acredito que a pessoa que gosta de desenho, ela tem uma facilidade maior de querer, de repente, esculpir, né? Então, eu comecei com isopor não, argila, uma coisa bem mais fácil, maleável ali, sem compromisso nenhum, e vi, poxa, tô tendo um resultado bom aqui. E aquilo foi me aguçando para mais, né, para melhorar. Porque eu já sabia desenhar, e como antigamente a gente só desenhava em 2D, era só de frente, não desenhava de lado, não sabia, era só de frente, chapadão. Então, a escultura já me trouxe aquela perspectiva de 3D, de pegar o desenho, botar de lado, de perfil, de costas, enfim, e transmitir isso para o papel também. Então, uma coisa foi gerando a perfeição na outra, né? Então, acredito que é muito da aptidão da pessoa. Se a pessoa está desenhando, gostei da escultura, aí ele vai ver que ele pode... Não é impossível, né? A pessoa que tem... ela já está um passo à frente, quem desenha para chegar... Agora, uma coisa interessante que você está falando é que hoje as crianças elas têm mais liberdade, né, para as veias artísticas, né? Sim. Só que nessa época, eu falo por mim mesmo, já era bem mais complicado, né? Você teve a oportunidade de já nascer numa família de músicos, de artistas, a mãe que desenhava porque costurava. Então, assim, você acha que o apoio familiar, porque eu vou falar por mim, para mim é assim, se eu quisesse desenhar, eu sempre ouvi o seguinte, não, isso não dá dinheiro não, isso não dá futuro não, vai arrumar uma coisa para fazer que ganhe dinheiro, porque esse negócio não dá futuro não. Então você acha que esse apoio familiar, essa predisposição, né, da sua família, você acha que foi decisivo para você, o fato da sua família te apoiar, da sua mãe te apoiar? Você tem outros casos, outras histórias que você pode falar, não, pô, isso aqui, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, que foi decisivo para você continuar? Sim, a importância da família, né, apoiar uma criança. Hoje é muito mais fácil, né? Uma criança que começa a desenhar, ela já tem um caminho fácil para ser traçado, pode ser um web designer, enfim, viajar aí. Tem caminhos muito mais claros. Para mim, não teve, mas eu tive apoio do meu pai. Meu pai pagou um curso para mim, né? Mas aí a gente bateu nessa questão aí, né, poxa, tem que fazer alguma coisa que eu possa gerar uma renda para o futuro, né? Eu lembro que o meu pai me viu eu vendo um rapaz pintar a parede lá, uma paisagem na parede, eu sentei lá, não sei o que a gente estava fazendo lá, soltando pipa, eu parei, fiquei lá sentado vendo, aí meu pai estava jogando sinuca no botequim, né? Meu pai estava lá, mas meu pai não era bebum, né?
Ele gostava de jogar sinuca, né? Aí ele parou, foi lá, eu só sei que eu tava lá paradinho, aí meu pai veio e parou do meu lado do nada e falou, tu gosta disso aí, né? Vou pagar um curso pra você. Meu pai pagou um curso pra mim, mas aí na hora que eu fui no curso lá, cara, poxa, cara, acho que eu vou fazer alguma coisa que eu quero me alistar pra aeronáutica, vou fazer alguma coisa voltada pra aeronáutica. E aí, querendo fazer a parte de gibi, de desenho artístico, mas eu mesmo, nem foi pressão do meu pai, eu mesmo fui impelido aí, né? Porque eu não sabia, cara, o que eu vou fazer se eu continuar desenhando quadrinho? Eu não sabia. Hoje em dia está muito mais claro, a criança abre o computador, ela sabe, o que é web design? Eu posso ser um web designer, eu posso trabalhar com desenho e eu posso... Não, e assim, e hoje uma pessoa que não é famosa, ela consegue de algum jeito cavar ali na internet que as pessoas conheçam o trabalho dela. Exatamente. Agora imagine, pô, na década de 80, como é que você fazia? Ou tinha que mostrar para alguém, depender que uma editora dessa, não, isso aí é legal. Ou então, o artista, ele meio que ou dava muito certo ou dava muito errado. Exatamente. Não tinha um meio termo. Exatamente. E aí, diante disso, eu querendo ir para essa linha, né, de desenho, né, de ilustração, mas eu não sabia, cara, o que eu vou fazer com isso? Né? Não imaginava. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Daqui a pouquinho eu estou aí com 18 anos, vou me alistar na aeronáutica, então vou fazer desenho mecânico. Aí fiz o curso que meu pai pagou para mim era para eu fazer curso de desenho. Sim. Aí eu mesmo falei para ele, pai, vou fazer com desenho mecânico. Porque daqui a pouquinho eu vou para a aeronáutica, eu quero ir para a aeronáutica, acabou que eu nem servi o quartel. Vou para a aeronáutica e eu fazendo esse curso de desenho mecânico, eu já vou terminar o 2º grau, né? Que graças a Deus, acho que só repeti 2 anos, né? E eu já estava planejando assim, quando eu terminar o curso, já terminei o 2º grau e, né, vai estar lá já na frente, acho que o curso era 3 anos, e aí eu já entro no quartel e já estou com um curso de desenho mecânico que já me favorece para a minha carreira militar. Mas nada disso aconteceu até hoje, eu nunca usei desenho mecânico para nada, e o que foi de fato mesmo que funcionou para mim foi o desenho artístico mesmo, entendeu? Então tudo surgiu aí, foi bem natural, graças a Deus eu tive apoio dos meus pais, sim. Meus pais não me impediram em nada, né? Foi mais uma opção minha, mas eu sei que também naquela época tinha muita gente que encarava desenho assim, como que futuro isso vai dar para você? Não era não era uma profissão assim de tão fácil acesso como se é hoje, né? Hoje você pode até ser um ilustrador da sua própria casa, totalmente independente. Sim. Você ter um bom trabalho e divulgar e trabalhar para empresas até fora do Brasil, né? Sendo ilustrador em casa. Eu não vou falar que tá mais fácil, porque se eu falar isso, acho que a comunidade do verdade. Vão cair em cima de mais mim. Fácil o acesso, né? Mas acho que tem mais oportunidade. Isso aí. Você consegue mostrar melhor o trabalho, você consegue fazer com que o seu trabalho pelo menos chegue para as pessoas. Exatamente. Porque às vezes uma grande empresa não dá valor, mas o público de uma forma geral gosta. E você vai trabalhando ali no 1 a 1, no tete a tete, sem grandes marcas por trás, entendeu? Eu posso dizer que foi basicamente o que aconteceu com Pequenos Atos, né? Foi. A gente não teve uma gravadora por trás, a gente não teve um grande selo por trás, foi aquele trabalho artesanal, orgânico, entendeu? E a coisa foi tomando forma porque o público foi respondendo. E a gente foi entregando mais, o público respondia, a gente entregava mais e chegou hoje aonde chegou. Então, assim, essa parte de escultura, porque assim, você falou da música, você falou do desenho, mas essa parte da escultura foi realmente onde você trabalhou, né? Um bom tempo com isso, né? Foi. Trabalhei numa empresa de 19 anos, né? Uma empresa que fazia manequins, né? Para essas lojas de manequins, essas manequins vivos, né? Vivos não, manequins estáticos, né? Que ficam lá parados, que as pessoas vestem as roupas, né? Sim. E algumas coisas, né? A nível de propaganda, né? A fachada de uma loja, quando tinha uma escultura, enfim, alguma coisa diferenciada voltada para a parte artística, era eu que fazia, né? E foi, assim, também uma coisa que aconteceu bem naturalmente na minha vida, né? Porque eu já tinha lá um álbum de fotos de alguns desenhos que eu fazia, arte. Eu fiz desenhos, pinturas de airbrush no capacete, capô de carro, paredes, né? Faixas, fachadas. Então eu acabei botando isso num álbum de fotos, né? Que era o meu storyboard, né? E aí eu também fiz algumas esculturas, né? Que eu fiz o curso também de vitrinista, fiz algumas esculturas para vitrines, né? Para expor. E aquilo ali acabou sendo a amostra do meu trabalho, né? E eu lembro que eu tinha, se eu não me engano, 21 anos, né? E aí eu conheci um pastor que conhecia um rapaz que trabalhava no Projac.
né? E levou as minhas fotos, mostrou pro cara, morava no condomínio dele, mostrou, pô, cara, o trabalho dele é muito bom, legal. Lá a gente não tá precisando não, mas eu tenho um lugar que o trabalho dele vai se encaixar muito legal, muito, muito jóia. Manda ele procurar fulano de tal, liga para lá, eu fui lá, liguei para essa empresa, aí levei, mostrei as fotos, pô, você quer fazer um teste aqui? Eu acabei maquiando, né, era uma arte, uma fachada, né, com um picolé, né, de marca, né, aí eu maquiei, pintei aquilo lá para ele, ele gostou. E aí lá eu vi que tinha esculturas, pô, olha, eu sei também esculpir. Você sabe esculpir? Sei sim, posso fazer algumas esculturas de isopor também, né? Porque no meu álbum só tinha de argila, né? Eu tinha Sim. algumas de argila. Aí eu fiz lá para ele, pô, cara, você quer ficar aqui com a gente? Pô, quero, com certeza. Fiquei lá 19 anos nessa empresa, trabalhando, né, desenvolvendo toda a parte artística de maquiagem de manequim, pintar os olhos do manequim, né, maquiar os manequins e fazer as esculturas, né? Tanto esculturas do tamanho da proporção de uma pessoa, né, quanto também miniaturas, algumas miniaturas também. O que acabou servindo para cooperar com a excelência hoje, como é que são os personagens, né? Sim, foi a minha escola. Lá eu desenvolvi todas as cabeças, né? E conhecendo o tipo de material que trabalhava, até então não tinha tido contato com resina, fibra de vidro, né? Eu acabei tendo lá, isso melhorou, né? Foi minha escola, melhorou. Sim. E é até onde eu cheguei, né? O que eu fiz com os personagens, né? Os personagens da turminha Pequenos Atos. Então, foi uma escola mesmo. O trabalho, né? Meu trabalho de 19 anos nessa empresa, foi uma escola para eu criar, né, as cabeças dos personagens, né? Já tinha isso na veia, mas como é que eu vou fazer? Aí, essa empresa funcionou como uma escola para mim. Assim, teve uma hora que você teve que abrir mão de tudo. É a hora do vai ou racha, né? Abrir Sim, mão de tudo sim, para ou sim. se dedicar aos Pequenos Atos integralmente ou abandonar tudo. Assim, Sim, a gente falou de várias fases aqui que teve, né? Desde o iniciozinho, da ideia, da cooperação ali com o Ministério Infantil local, depois todo mundo indo embora, e permaneceu ali ainda a sua meta, o seu alvo, trabalhar com crianças, não só na evangelização, mas também em trazendo o conteúdo do reino de Deus. sim, sim. Mas a gente sabe que tem, assim, tem várias coisas que envolvem, né, o nosso trabalho, né? Questões financeiras, questões familiares, questões de ambiente. Teve algum momento que você olhou e falou assim, poxa, não vai dar não, acho que eu vou acabar com isso tudo aqui e não dá. Teve, cara. Teve vários momentos aí, né? Que toda pessoa que quer viver da sua arte, né? Assim, em algum momento da vida vai se ver assim desafiado. Será que é para eu seguir ou não? Mas aí vale a perseverança e acreditar naquilo que você tem no coração e naquilo que Deus também colocou no seu coração, né? E eu tinha essa convicção, mas apesar das dificuldades, um dos momentos decisivos, né? Além das nossas dificuldades pessoais, familiares que a gente passa, foi o momento que a gente teve um boom, né, do canal, né? Porque todo conteúdo infantil hoje sofreu um baque, né, do YouTube. E a gente, quando a gente estava tendo uma crescente muito boa, né, a gente foi assim, tomou um balde de água fria, né? Hoje, para quem não conhece os canais, os conteúdos infantis, não tem mais comentário, né? Não tem deixar um like lá. A gente foi tolhido assim de uma forma muito. É até interessante falar nisso, porque realmente, assim, acho que a maioria das pessoas não tem consciência, né, do que aconteceu. Mas em Exatamente. 2019, o YouTube ele recebeu uma. Ele foi processado nos Estados Foi. Unidos, teve que pagar uma indenização milionária. Sim. É muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro pra gente, né? Para Pra eles. eles eu não sei se é tanto grana, não, mas assim, foi muito dinheiro. E depois disso eles meio que mudaram completamente a forma de ver os canais infantis, porque o YouTube estava crescendo muito. Sim. No YouTube, acho que, sei lá, de 10 canais, sei lá, 5 era infantil. É. Então eles acharam um jeito de cortar isso. Então eles cortaram absurdamente as propagandas, que é o que faz gerar alguma renda para o canal. Eles cancelaram os comentários, o que também gera. Porque se a pessoa Sim. comenta, a pessoa fica mais envolvida. Então, assim, uma outra coisa que aconteceu, não tem mais aquele vídeo final que você coloca ali um vídeo para a pessoa assistir um outro. É. Os canais infantis não podem mais colocar isso. E uma coisa que eu acho que foi o pior de tudo, eles cortaram assim absurdamente. É,
Quando a pessoa se inscreve no canal, tem a questão de colocar o sininho e tudo mais, né? Para você receber notificações. Mas mesmo não colocando sininho, se você está inscrito num canal e aparece um vídeo novo no canal, uma hora ou outra esse vídeo vai aparecer para você. Só que nos canais infantis, o YouTube cortou 95% disso. Né? Então, se hoje o Pequenos Atos tem 1 milhão, só 5% recebem realmente aquilo que a gente posta novo. Exatamente. O restante tem que procurar. Tem que colocar lá, buscar lá Pequenos Atos para achar os vídeos. É verdade. E assim não só com Pequenos Atos, mas com todos os canais infantis. É verdade. Então, quando isso veio em 2019, o YouTube falou assim, a gente vai dar 6 meses para vocês se adequarem, se reinventarem aí, né? Quase que falando assim, a gente vai dar 6 meses para vocês mudarem um canal de infantil para um canal que não é infantil. Foi quase isso. E realmente a gente estava numa crescente não só de inscritos, mas também de quantidade de vídeos, investindo mais. Porque uma coisa que eu acho que é importante falar, Edmar, quando a pessoa olha para um canal de 1 milhão de inscritos, acho que é natural, não é nem questão de julgar, mas acho que é natural para você pensar, tá cheio da grana. Tá cheio da grana, pessoal. Gente, tão bem pra caramba. Não é bem assim. Não é assim mesmo. Outra coisa também é pensar em estrutura. Então, assim, eu acho que é interessante falar. O Pequenos Atos hoje não tem um estúdio ainda. A gente ainda usa um espaço cedido pela igreja, que a gente congrega. Equipe do Pequenos Atos é a equipe de 2. E a gente tem... No máximo 4, e a gente tem cooperadores. É isso aí, os cooperadores. Que ao longo de anos vem mudando. E hoje tem um casal que está com a gente já há algum tempinho. Entendeu? Então, assim, é basicamente a parte artística de um lado, o Edmar fazendo, e a parte artística do outro lado, eu fazendo. Isso aí. Então, o que entra de receita é muito pequeno. Muito pequeno. Em relação a tudo que a gente... Quem olha pra gente imagina que é uma empresa gigantesca. Não, é muito pequeno para aquilo que a gente oferece para vocês, né? Vocês podem achar que a gente está por trás de uma estrutura muito grande. Não é isso. Quem trabalha com criança, tem algum conteúdo no YouTube, sabe do que a gente está falando. Como é que sabe na pele. Muita gente teve que se reinventar. Isso aí. E tal. E a gente não tinha como se reinventar, porque muita gente mudou a característica do seu canal para um canal de adolescente adulto. Exatamente. A gente não tinha como fazer isso, porque os nossos personagens são de cara, não tem como mudar. E eu acredito que essa época foi a prova de Deus, né? Sim. Para também provar o coração, né? Onde estava o nosso coração. Verdade. Onde está o seu coração? É nos views? É na quantidade de inscritos? É no valor que pode entrar futuramente? Ou é no trabalho? Ou é servir? Ou é impactar essa geração? Entendeu? Porque, assim, disso tudo, o que eu mais realmente, assim, fico triste, eu acho que é não ter os comentários. Porque a gente não tem o feeling das pessoas. Porque os comentários eram muito importantes pra gente também. Motivador. Apesar de ter muito hater. Aí, assim, tinham alguns comentários que tocava mesmo, né? Incentivava a gente, é um fôlego, né? Quando tava naquele dia mais, nossa, muito trabalho. E virando noite editando, e cenário, e pensando em um monte de coisa, iluminação, e poxa, e regrava isso que não ficou legal. Nossa, é muito trabalho para postar um vídeo. Aí vinha aquele comentário e dava aquela... valendo a pena. Vale a pena. E assim, e mudou isso, né? Mudou bastante. Então acho que é importante as pessoas saberem, porque essa questão toda financeira é tabu, né? A gente também já ouviu muito, na época que tinha comentário, o grupo é mercenário, isso e aquilo lá, e o pessoal só quer saber dinheiro. E se você for ver nos nossos vídeos, a gente nunca vendeu nada. Até hoje, gente, o Pequenos Atos não tem nenhum patrocinador. Nenhum, zero, nenhuma empresa. A gente não colocou o nome de nenhuma empresa em lugar nenhum. A gente já ajudou alguns amigos, entendeu? Mas assim, ajuda, né? Sim. A nível de ajuda, colocar lá, falar alguma coisa, mas divulgar. A gente nunca foi patrocinado. E eu acho que Deus, ele retribui isso. Sim. Eu acredito nisso. Que Deus, ele retribui, porque é um trabalho muito sério que a gente faz. Nenhum trabalho, a Bíblia diz que nenhum trabalho da gente será em vão. A gente sabe do que para quem a gente faz e por que a gente faz. Essa é a nossa maior motivação. E assim, você pode falar melhor agora sobre isso, porque o Pequenos Atos, ele vai além do YouTube, né? Sim. Sobre as visitas nas igrejas, não só igrejas, mas visitas de uma forma geral, que, para quem não sabe, o Pequenos Atos está aberto para convite, quem quiser convidar. Isso aí. Porque assim, quem acompanha só pelo YouTube
não sabe que você pode convidar o Pequenos Atos para sua cidade, pode convidar para sua igreja, para sua festa de condomínio, para qualquer de lugar, aniversário, entendeu? isso aí. Então, se o Pequenos Atos, o grupo Pequenos Atos, você pode se convidar, entendeu? Sim, Quem está sabendo mais disso é quem acompanha lá o Instagram, isso aí. Vai quem lá na visita o bio. site, entendeu? Então, como é que funciona, Edmar, o convite hoje para ir, por exemplo, para uma igreja? Então, a igreja, você que quer, né? Você vai encontrar em algum lugar, mas vai lá na bio, tem lá nossos contatos. Nas congregações, a gente vai a congregações, festas, enfim, eventos. Nas congregações, como é que funciona? A igreja, né? A congregação, ela fica responsável pelo translado, né? Da nossa equipe até a cidade, né? Enfim, todo o custo de ida, de estadia, a congregação que arca. Quando é na nossa própria cidade, arca com combustível, nossa ida e volta, né? Só um valor que a gente pede dos dois profissionais que vestem os personagens e a gente fica aberto a uma oferta. A oferta que a liderança dessa congregação do Ministério com Crianças entende que vale o nosso serviço, né? Não é, a gente não coloca isso como um critério, mas para que serve essa oferta? Para a manutenção do nosso material. Como é que a gente mantém as cabeças que precisam ser, né, ali ter seus reparos, né? As roupas precisam de reparos na costura ou refazer uma outra roupa que se rasgou. Então, toda a oferta que vem para nós, que a gente não estipula valor, é voltada para a manutenção do nosso equipamento. Então não tem cachê. Não para tem Pequenos cachê. Atos. A gente fica aberto ao que a igreja queira ofertar na nossa vida e que entenda, pô, o trabalho desse pessoal é valioso, é importante para as nossas crianças. E a oferta fala de generosidade, de coração, né? Quanto que você acha que você possa cooperar, você pode cooperar para um trabalho que tem influenciado na vida do seu filho, né? Possa abençoar a vida do seu filho, possa abençoar a vida das suas crianças, da sua igreja. É aquilo que a pessoa tem no coração. Até porque o próprio canal no YouTube, o que a gente faz de vídeo, é uma oferta. Tipo Exatamente. assim, monetiza hoje? Sim, monetiza. Só que a gente ficou com o canal 4 anos na verdade, sem nem se preocupar em monetização. Entendeu? No início a gente nem sabia que era possível monetizar um canal no YouTube. Então foram 4 anos criando. Interrogação. E criando conteúdo simplesmente pela missão. Exatamente. Sem ganhar nada. Pelo contrário, né? Trabalho de graça. Não, e você falou que a igreja ela nos cede um espaço, mas todo o equipamento para aquele espaço é a gente que mantém. Não, é só o espaço mesmo. É só o espaço vazio. Muita gente que acha que deu espaço com iluminação. Com luz, com cenário. Todos os vídeos, seu equipamento é mantido com os recursos que a gente ganha. E é legal falar dos processos para a pessoa poder ter um pouco de noção. Por exemplo, para a gente criar um novo vídeo. Vamos lá, vamos falar de um novo vídeo do Pequenos Atos. Porque às vezes tem essa cobrança, né? Pô, não vai ter vídeo novo não? Pô, como é que vai ser e tal? É diferente de um canal de vlog, né? Que a pessoa chega lá na frente, fala alguma coisa. É diferente aqui do canal de podcast, que a gente tá batendo um papo aqui e foi. Entendeu? Agora, para criar um vídeo para o canal do Pequenos Atos, vamos lá, o vídeo de música. A gente tem que fazer a música, levar para o estúdio. Aí tem todo o processo de arranjo, de músicos que vão tocar, porque a gente não tem banda. Entendeu? Aí só coloca a voz, o Edmar coloca a voz, alguma outra pessoa. Então você cria a música, você registra a música. Exatamente. Tudo ok com a música? É um processo, então é um processo que gera um custo alto. E depois começar a gravar, né? Ensaiar, vamos gravar. Ensaia a música, a gente faz roteiro, como é que a gente vai ser, como é que não vai ser. Grava com fundo verde e depois tem um trabalho de edição, de que vai colocar nesse fundo, o que a gente vai fazer e tal. E ultimamente a gente tem colocado legenda, né, nas músicas. Isso. A gente tem tentado deixar o mais inclusivo possível os vídeos do Pequenos Atos. Bom você falar sobre isso, que o próximo a gente está com o objetivo de trazer em Libras também, né? Para incluir, a gente está nesse processo de inclusão aí também. Então você vai ter novidades aí do Pequenos Atos também. Esse último trabalho nosso, Pequenos Atos Simples Assim, a gente quer... Aí vai vir com um compilado de canções e histórias, né? Com Libras também. É algo acho que é importante para as famílias. Porque a inclusão ela sempre fez parte do grupo Pequenos Atos. Até a gente tem uma personagem, Nina, a portadora de Down. Eu não sei como é que fala, se é portadora de Down, se é Down, não sei como é que é a nomenclatura corretinha para falar.
mas ela tem síndrome de Down, entendeu? E então, assim, essa Ela de fato é uma temática, menina especial, né, para sim, e turminha. essa temática de inclusão sempre teve presente. Só que a gente percebeu que a gente precisava falar mais sobre isso, e não só falar mais, mas também incluir, né? Colocar Sim, legenda. sim. E assim, não é fácil, não é simples, né? É A gente já queria ter trabalhoso. feito isso antes, só que Sim, sim, com toda essa mudança no nosso sim, canal, sim, toda essa queda de recurso, a gente não desistiu, mas isso sim. acaba, né, ficando para mais distante um pouquinho. Não que a gente não desista, acaba retardando isso Não, um e hoje o pouco. que acaba acontecendo? Hoje os vídeos acabam demorando mais para sair justamente por isso. Porque Exatamente. existe toda uma organização e todo um aporte financeiro para o vídeo poder ficar pronto, para o vídeo Exatamente. finalmente ficar pronto e ser oferecido. Então, Exatamente. quem assiste o vídeo, ele não paga nada. É. Entendeu? Então, assim, a ideia é justamente oferecer cada vez mais conteúdo de qualidade, um conteúdo significativo. Entendeu? Uma coisa, eu acho que você pode falar bem sobre isso, né? As músicas, elas não são criadas simplesmente para vamos fazer uma musicazinha aí para a criança pular e tal. Um outro desafio. A gente não faz música por fazer. Ela precisa ter um Vai ter sempre significado. um ensino ali por trás. A gente tem uma intenção por trás de cada É, música. Qual é a intenção? É levar uma mensagem de conforto, é levar uma mensagem de ensino, é levar uma mensagem de fé. isso aí. Entendeu? Essa é a intenção. Então a gente não pode simplesmente pegar várias palavras e jogar lá e colocar um ritmozinho acelerado e pronto. Entendeu? Então, assim, tudo é muito bem pensado. Tudo muito bem pensado até sair Vai uma ficar canção pronto. nova, né? Até ficar pronto. Então, assim, o Pequenos Atos, eu acho que a gente não falou aqui, né? Você pode falar? Que o nome Pequenos Atos não é um nome muito sonoro, né? Vamos colocar assim, né? Causa estranheza, até para quem conhece, né? Caramba, que grupo é esse? Pequenos Atos, que nome de grupo estranho. Mas ele também tem um significado, né? Fala pra gente aí. Sim, sim. Pequenos Atos, ele surgiu, né? Que a gente congrega numa igreja que ela tem um projeto social, né? E ali já tinha projeto social, se eu não me engano, projeto social. Como é que é a sigla? Projeto Atos, Projeto ação e Atos. trabalho de Isso ordem aí, social. isso aí. E veio daí, né, atos, né? Lembra do livro de Atos, de atitudes, né, de ações até do próprio Espírito Santo com os apóstolos, né, de atitudes dos apóstolos também. E aí ficou na minha mente essa questão de atitudes que fazem a diferença, né? Foram atitudes que fizeram a diferença ali em Atos dos Apóstolos, tanto do próprio Espírito Santo quanto dos apóstolos. E aí, e a gente transmite isso para as crianças. Pequenos atos que fazem a diferença. Né? Até um nome assim diferente para a criança, né? Que Sim, ninguém sim, levava sim. muita fé, mas que acabou que pegou, né? E essa era a mensagem que eu queria passar, né? Pequenos atos que é? Fazem a diferença. Sabe que, né, uma parede ela é construída de um tijolinho pequeno que se torna uma parede, né? Então são essas pequenas atitudes em conjunto que vão fazer um grande efeito. Esse era o alvo que eu tinha na mente, né? De passar essa mensagem, né, para as crianças, né? De pequenas atitudes que vão fazer diferença na fé, no dia a dia, na escola, no trânsito. A gente até tem uma musiquinha que diz assim: pequenos atos no trânsito, na escola, em casa, com a natureza, com os animais. Né? Esse conjunto de pequenos atos que vão fazer diferença numa família, numa geração, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e, né, por aí afora. Né? E é uma influência, né? É aquela coisinha que você coloca Exatamente. ali. Igual aquela voz de mãe, né? Quando a criança vai fazer uma besteira, aí fica aquela vozinha lá no fundo. Acho que a ideia do Pequenos Atos é justamente isso, né? Trazer aquela influência. Entendeu? Se a criança vai abrigar isso no coração ou não, a gente não pode saber. Entendeu? Mas a nossa ideia é justamente influenciar as boas atitudes, né? Sim, Influenciar sim. as atitudes saudáveis da criança. Sim, sim. A criança ela tá sempre disposta, ela vai receber 24 horas por dia, né? É uma esponjinha, uma terra fértil, né? Então ela está sempre recebendo, está sempre observando, está sempre ouvindo, sempre aprendendo, sempre querendo alguma coisa, né? Está sempre sugando alguma coisa, né? E a gente tem que ficar atento a isso, né? Os pais, né? Os educadores, os professores, enfim, as nossas atitudes, né?
Pequenos atos falam mais de coisas que a gente faz do que coisas que a gente fala, né? Sim. Então, aquilo que você faz, você está ensinando muito mais do que quando você fala. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque as crianças estão nos observando, né? Nós, pais, nós, professores, nós, educadores, nós, líderes de ministério infantil, elas estão nos observando. E as nossas atitudes, de verdade, vão fazer diferença para as crianças, né? Vão ficar ali marcadas para ela. Então, essa foi a missão do nome, né? De a gente ficar atento a isso. Quando um pai lê esse nome, contar, pai, pequenos atos que fazem a diferença. Até virar um slogan, né, para as famílias, filho, lembra que pequenos atos fazem a diferença. Então, era uma ideia de isso ficar para cada família, para cada pessoa que trabalha com criança. E ao longo do tempo, a gente surgiu o desejo, né, a gente percebeu que a gente já tinha alcançado as crianças com pequenos atos, já tinha esse retorno, até nas congregações, no lugar que você vai com os personagens, você tem aquela coisinha que as crianças falam. Com certeza alguém já mais velho te procurou. Quando eu tinha tantos anos, eu me amarrava e tal. E só que a gente percebeu que a gente precisava o quê? Como a gente falou, né? A criança, ela tem lá os seus pessoas que ela olha e tem admiração e tudo mais, mas a base é a família. Sim, sim. E a gente percebeu o seguinte, a gente quer chegar até a família. A gente quer falar com os pais, a gente quer falar com os responsáveis, com a avó, com quem cuida das crianças. Como a gente vai fazer isso? Através do canal do Pequenos Atos não dá. Não dá. Porque a proposta do canal é fazer conteúdo para criança pequena e é para criança. Isso aí. Então não dá para você colocar um vídeo ali do nada ali falando para adulto, não dá. Foi onde a gente surgiu que o desejo de fazer um canal que a gente conseguisse falar com os pais assuntos que os pais têm em comum, criação de filho, e educação, e saúde, e internet, e como é que faz, como é que não faz. Foi onde surgiu a ideia do canal de podcast. Isso aí. Então o canal Em Comum Podcast, ele é mais do que simplesmente mais um canal de podcast. Mas a ideia é justamente trazer pessoas aqui que vão trazer uma influência positiva, com experiência de vida, com conhecimento teórico, e assim, ajudar e até nortear a gente como pai e os pais que vão estar assistindo, de como proceder algumas coisas com a criança, entendeu? Como proceder na sua família. Então a ideia aqui do canal é trazer gente que vai cooperar. É gente como a gente que quem estiver assistindo vai se identificar, vai ver que, poxa, porque como você mesmo falou, a gente estava conversando fora, né? Algo que todo mundo tem em comum é família. Exatamente. Não importa como é a família, se tem pai, se tem mãe, se só tem pai, se só tem mãe, se tem avó, não importa como é a família. Mas algo que todo mundo tem em comum, e a gente sabe que é a base, é a família. E toda família tem algo também em comum dentro da família. Os problemas para serem resolvidos, né? É verdade. E aqui a gente quer ajudar as pessoas, né? Eu diria que o canal Podcast em Comum é uma extensão do Pequenos Atos para fazer a diferença na vida das famílias, né? Sim. Porque, como eu falei aqui, cada família vai se identificar, vai ver aqui, poxa, esse problema aqui eu tenho e eu vi lá, né, no podcast, pessoa falando sobre isso. Essa é a intenção, de trazer conteúdo para que você se veja dentro desse quadro e você, poxa, contribuiu para minha casa também. Sim. Eu tenho conteúdo ali para os meus filhos, que é um Pequenos Atos, tenho conteúdo também, conteúdo através dessa mesma galera, dessa mesma equipe aí, para cooperar com a minha casa. Sim, porque às vezes a gente passa por algumas situações em casa, eu falo isso por mim mesmo, e a gente acha que só a gente que está passando aquilo. E parece, né? Parece. Meu Deus, só isso acontece comigo. Quando você ouve alguém falando, você opa, não estou sozinho nessa não. E você consegue ouvir, de repente, uma pessoa que já passou e conseguiu vencer aquilo, ou então que tem uma experiência para te passar. Exatamente. É uma forma de contribuir e de cooperar. Mas uma coisa que o pessoal não tem em comum, essa minha camisa aqui, ó, com certeza. Essa camisa, ela faz parte de uma coleção muito interessante da marca Virá. A marca Virá é uma loja, uma marca de roupas, só que é uma marca de roupas um pouco diferente. Além do conteúdo cristão, eles são uma empresa com missão. Então, assim, boa parte do que é adquirido nas vendas, ele reverte ali para sustentar os missionários que estão espalhados pelo Brasil, levando o reino de Deus. Então, a marca Virá, se você for lá no site, vou deixar aqui embaixo, use Virá, você vai escolher, são muitas estampas inteligentes,
Ó, como você pode ver, a camisa bacana, tem moletom, tem de tudo lá. Tem uma também. E você comprando, você não vai só adquirir uma camisa, uma roupa de qualidade, mas você vai contribuir com a expansão do reino de Deus pelo Brasil. Então, assim, é o recadinho que eu quero deixar para vocês hoje. Dá uma procurada, acesse o site, veja lá as estampas, vocês vão com certeza gostar muito. E demais, a nossa conversa foi muito boa. Acho que é o pontapé inicial, o 001 aí do nosso canal Em Comum Podcast. E, gente, aguardem que a gente vai ter muito conteúdo legal, muito conteúdo significativo. Isso eu posso ter certeza. Se as pessoas que vão vir aqui vão ser mega famosas, aí eu já não posso garantir muito. Mas que vai ser um conteúdo significativo, que vai cooperar com a sua vida, que vai cooperar com a sua família, com a criação de filhos, ou se você ainda não tem filhos, mas quer ter. Isso. Porque a gente vai falar de tudo aqui, a gente vai falar de tudo. Não só sobre crianças em si, mas sobre família, entendeu? De verdade, você vai ter algo em comum com a gente assistindo os vídeos. E se você curtiu esse aqui, já pô, dá aquela moral, né? Isso aí, dá aquela ajuda moral, a gente aí. Dá um joinha, se inscreve no canal. Mais importante, compartilha. Esse aqui você pode fazer comentário, faça à vontade, faça comentário à vontade e compartilha. Coloca no grupo do WhatsApp da tia, entendeu? Em vez de mandar gif de gatinho, manda aí o corte do canal. É isso aí. Então, gente, ó, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Edmar, muito obrigado. Hoje você está do lado de cá, mas nas próximas você vai estar aqui do meu lado, entrevistando junto, batendo papo junto. E quer deixar aí um último salve, última palavra para o pessoal que acompanha o canal Pequenos Atos? Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que até hoje aí está inscrito no nosso canal, curte o nosso trabalho, né? Que divulga o nosso trabalho. Né? Nosso trabalho hoje, literalmente, Pequenos Atos, eu digo do Pequenos Atos, depende da sua divulgação, né? E eu quero agradecer as pessoas que até hoje eu ouço, né? Eu vejo alguns comentários pelo WhatsApp que as pessoas me mandam, né? Quando eu vou às congregações, que agradecem, né? Pelo nosso empenho, pela nossa dedicação às crianças, né? E eu quero animar a todo mundo, você que tem um sonho, você que tem um objetivo, você principalmente que quer de alguma forma servir as crianças, gerar alguma coisa, algum conteúdo, ou criar alguma coisa em benefício das crianças, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque o que me motiva a cada dia mais é ouvir uma criança, né, que já não é tão criança e cresceu. Poxa, tio, eu sempre assisti os seus vídeos, dancei tchutchuê, danço pororó com minha prima agora, ensino para mim, boto para minha sobrinha ver, isso é motivador. E a gente vê que o nosso trabalho já ficou, né? Se a gente partir, a gente já sabe que o nosso conteúdo está aí para cooperar com as gerações. Tem um legado, né? Tem um legado, porque as crianças estão chegando aí uma atrás das outras. Então, é agradecer primeiramente a Deus, a você, e pedir que você siga divulgando aí o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Esse canal está aqui também para servir a você. Divulga esse trabalho aí, que você também vai estar nos ajudando de uma forma muito importante. Aqui embaixo vão estar os links, não só do canal do Pequenos Atos, mas dos canais do Edmar. O Edmar tem um canal aí que ensina desenho para criançada e para quem também não é criança, mas quer aprender. Então, assim, eu vou colocar aqui embaixo o link para o canal do Edmar, para as redes sociais dele, entendeu? Também vou colocar um link de um curso que ele tem, que vai te ensinar a desenhar do zero, que é muito bom. Pode ser que eu aprendi. Eu aprendi. Então, assim, gente, aqui embaixo vai estar tudo aqui que você precisa saber para acompanhar também esse cara que é fantástico. Show de bola. Obrigado pelo tempo com a gente. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.